Que musa, como sempre, preparada. E o que você vê lindamente no físico é sempre impecável. Eu garanto a você que é só um reflexo do que essa super mulher profissional é, uma pessoa iluminada e que está aqui mais um dia fazendo malabarismo, sim, na vida dela, porque ela tem o propósito de contribuir com a sua vida. Luciana Manduzzi, minha amiga querida, advogada, comunicadora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, minha amiga. Gente, quando não tenho múltiplas na semana, que foi o caso da semana passada, Verdade. eu fico numa saudade, Luciana. Não fica faltando um Já tô negócio? dando spoiler aqui da nossa convidada. Mas eu fico com saudade mesmo. E olha, eu tô impressionada. Toda mulherada aqui da CBN é atleta, menina, tô com vergonha. Não, mas você é também. Que é isso? Eu posso provar, eu te vejo sempre na academia. Não, eu treino direitinho, mas olha, elas são raiz, assim. Eu vi que Camila tava na maratona no Rio, né? Como você mencionou. Correndo. Um exemplo para nós. Gente, uma alegria nessa quinta-feira. A gente vai receber mais uma grande mulher. Uma mulher que realmente tem muito a compartilhar conosco e com muita beleza. Posso apresentar nossa convidada, Mar? Luciana, pode sim, mas antes, sabe que algumas pessoas perguntaram, eu acho sempre valioso falar um pouco do propósito do quadro, porque algumas mulheres mandam, eu posso contar minha história? Sim. Eu posso sugerir um tema? Então, de forma bem compacta, mas para quem está ouvindo de repente pela primeira vez, vamos reforçar a missão do Múltiplas antes de chamá-la. Olha que interessante essa pergunta. Realmente, engraçado, porque muitas pessoas têm me abordado nas redes sociais, se oferecendo para vir aqui conversar. E a gente já está com uma lista belíssima, realmente, de mulheres para conversar. Mas qual é o nosso critério? O nosso critério é trazer uma liderança feminina, que pode ser num macro mundo, num micro mundo, pode ser uma líder comunitária, pode ser uma líder política, pode ser uma líder das artes, pode ser uma líder da moda, e que tem uma belíssima história para nos contar. Então, esse é o critério, né? Aqui não é para promover uma empresa ou uma loja, não é para isso. Aqui é para a gente falar da história dessa mulher. A gente brinca que é para falar do CPF e não do CNPJ dessa mulher. E, a partir de quem ela é, a gente acessoriamente fala também do que ela faz. Perfeito. Esse é o propósito do Múltiplas. Tá vendo? Se identificou? Continua sugerindo. Manda pra cá, 99803-5580. E que bom, Luciana, que você se propõe a sentar aqui uma vez por semana, buscar essas histórias e compartilhar. A intenção é inspirar, é movimentar e é fortalecer essa rede tão importante. E olha, a gente não consegue fazer tudo não, viu? Tá tudo bem. Hoje foi assim pra mim, pra Luciana, pra você, mas a gente prova que é possível fazendo o melhor, sem muita complexidade, porque também faz parte do processo. Para chegar aqui, você conseguiu fazer tudo perfeito, Luciana? Não. Tem dia que a gente vem assim, até suspirando, né? Mas assim... Tá feito, tá calma, tudo bem. Vamos lá. Pode não estar perfeito, mas a gente está seguindo, a gente está caminhando. Tem uma frase belíssima, né? De evangelizadores que eu conheço, que fala assim, olha... A gente tem que caminhar. Pode estar até chorando. Mas a gente vai caminhar, é olhar para frente. E não necessariamente chorando, mas ainda que chorando. Então é por aí. Sem perfeição, mas tentando fazer o nosso melhor. É isso aí. Entendeu? Suspira com a gente. Vamos ouvir a história dessa mulher que é uma liderança, que é admirável e que chegou a tempo de conversar com você. Deixa na sintonia 95.9 e se você, por um acaso, desligar o seu rádio, o seu carro, vá para o YouTube CBN CBA para acompanhar aqui o nosso Faleiro Múltiplas. Conta pra gente quem é a convidada dessa tarde. Olha, nós temos aqui na bancada no Múltiplas hoje Luciene Josefa de Carvalho, uma mulher linda, de 60 anos, escritora, poetisa, diretora de teatro. Eu vou repetir aqui a descrição, porque eu faço questão, que tem Raul como noivo, marido, muso, parceiro e sócio. Eu achei isso o máximo. E ela tem 15 filhos de páginas, que são seus livros. Ela é a nossa presidente da Academia Mato Grossense de Letras, ocupando a 31ª cadeira na academia. Expressa sua arte através dos seus contos, através dos seus versos, porque se interessa por gente, se interessa pela humanidade, pela criação e pela criatura.
É uma mulher admirável que já nos revelou e já nos inspirou, que acha muito bonito uma mulher preta poder conduzir sua vida através da arte. Eu estou felicíssima de te receber, Lu, quase xará. Seja bem-vinda ao Múltiplas. E já vou começar fazendo uma pergunta. Para além dessa Luciene que a gente descreveu aqui, quem é a Luciene Carvalho? Olá, Múltiplas é real, viu? Eu tô aqui encantada, tô encantada. É uma programação interessante de pessoas que têm viés múltiplo. Cada uma tem uma força, uma energia. Acreditem, viu? Não é só uma questão de palavras isso aqui. Faz muito tempo que eu não vou a um programa que me sai do lugar, sabe? Uma equipe majoritariamente feminina, uma liderança feminina, muito interessante. E vocês estão fazendo um trabalho necessário e inspirador para as mulheres do hoje. Bacana. Muito obrigada. Tem uma coisa que vocês fizeram aqui e que me interessa. Vocês são do tempo em que o perfeito não é o necessário. Então, vocês falam de humanidades aqui, meninas. Sim. Isso é importante. Quando eu falo meninas, eu estou falando na força de meninas em mulheres de qualquer idade. E eu senti isso aqui. Todo mundo é muito linda, realmente as meninas são lindas, mas elas têm uma força. Cada uma sabe sua posição. Isso me encanta, isso é motivo do meu respeito. Eu acho que tem muitas Lucienes aqui. Tem muitas Tem Luciene. Luciene que trabalha... Múltiplas Luciene. Tem múltiplas Tem. Lucienes. É uma atitude de vida herdado da natureza das mulheres da minha família materna. Eu sou de linhagem materna, com um pai muito amoroso, muito... Eu recebi amor. E quem recebe amor na infância pode amar depois. Pode sentir amor. Então, eu acho que eu caminho pela vida recebendo representatividade, não pelo delírio da minha cabeça. Uhum. Né? Eu acolho representatividades e caminho nesse lugar de liderança, não por pretensão, Uhum. né? Mas porque existe lugar de fala. E talvez eu esteja aqui porque o novo tempo do Brasil tenha chegado, em que possamos ser de qualquer etnia e ter voz. Então, eu sou uma voz que nasce pelo tempo novo do meu país e assume a voz que tem. E uma belíssima Nossa! voz. E olha, em quase uma década de comunicação, é a primeira vez que eu faço a abertura, coloco uma convidada aqui na nossa bancada e ela começa com essas palavras, se referindo à equipe, trazendo a questão da energia, da acolhida. Então, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade aqui com toda a família CBN. Luciene, foi lindo começar de forma inédita e ouvindo uma mulher com tamanha sabedoria compartilhando assim conosco. Obrigada. Realmente, Obrigada. foi uma acolhida. Na verdade, nossa intenção era acolhê-la e Exatamente. ela nos acolheu. Ela nos acolheu lindamente. E, gente, vindo de palavras de uma poetisa, né? É uma artista, gente. Vamos guardar esse recorte. A Lana maravilhosa. Ai, meu Deus, olha, Caprichem, Alana. derrubei Edição até um aí. negócio. Capricha. Alana, isso aqui é pra a humanidade guardar no coração. Mas é verdade, reitero. Ah. As meninas aqui são intensamente colocadas, são próprias. Esse é o lugar de mulheres que eu gostaria de chegar e ver Você vai sempre voltar. nos lugares que eu vou. Você vai Muito voltar obrigada, muito aqui. CBN, e tudo o que ela representa, mas mulheres são propostas para o hoje e para o que há de vir. Sem essa estrutura feminina, o mundo novo não vem. Parabéns, meninas. Tá vendo? Na academia tem a cadeira. Vamos providenciar uma cadeira para Luciene Carvalho vir mais Eu vezes também acho. aqui na CBN. Demais, gente. Ó, tem ouvinte já dando um alô. A Aurora passou por aqui. Boa tarde, Marcela. Que alegria ouvir Luciene Carvalho aí com vocês na bancada. Leonardo passou por aqui. Quem mais? Thalita, obrigada pelo carinho. O Fernando também já aqui. Muita gente já na audiência aguardando múltiplas. Luciana Monduzzi, abrimos de uma forma linda e eu já quero a sua primeira pergunta. Afinal de contas, você é a nossa anfitriã. Você dedica tempo e energia a construir essa pauta. Vamos embora começar esse faleiro bom. Vamos começar. Bom, eu quero começar. Eu sou uma curiosa, Marcela também. Você é uma artista em múltiplos segmentos. Você é escritora, é poeta, teatróloga, hoje diretora de teatro. Então, Sim. da poesia ao teatro, como foi o seu despertar para a arte, Lu? Conta Então, para nós. Porque eu sou uma pantaneira. Ah, é? Eu sou Mato Grosso, na ação mais profunda do ser Mato Grosso. Eu nasci no Mato Grosso Uno,
Uhum. Então, não tinha essa divisão. Eu sou lá de Corumbá, sou do meio do Pantanal. Depois de Corumbá tem uma cidade chamada Ladária. Depois de Ladária, eu tinha um lugar de embarcar gado. Então, não tinha nada a coisa da arte, sabe? E a minha mãe criava núcleos que ensaiava. Assim, e eu, com 2 anos e meio, falei para ela que eu sabia. Então, acabou. Eu comecei a dar poesia com 2 anos e meio. Ela chamava Dar Poesia. E quando vinham visitas, dava poesia. Isso é muito espiritual, né? Eu acredito Então, eu não nisso. conheço minha Meu vida sem Deus! arte. Passei em 2 escolas anos? públicas e já muito tempo depois, quando a vida parecia ir por outro caminho, a poesia me chamou, a arte me chamou. Não tinha mulheres nem homens vivendo de poesia no Mato Grosso e eu vi nisso uma oportunidade. E este ano faz 24 anos que eu vivo do que eu escrevo, do que eu declamo. bênção. Sou da oralidade poética, sou da escrita poética e tenho a grata satisfação de dizer que a minha poesia, nesse momento, é internacional e eu acredito no talento, no meu talento e no de milhares de outras mulheres. E como é que foi essa construção acadêmica? Você contou uma história belíssima. Inclusive, o professor João Edson já está vindo para cá. O professor João Edson também é ali da região de Corumbá. Eu acredito que vocês nasceram ali pertinho. Ele está chegando aqui. Mas muita gente que ouve, a gente tem mulheres, adolescentes, mulheres que sonham, mulheres que de repente estão numa profissão, mas querem seguir esse dom, esse talento. Como é que foi a sua caminhada até chegar nesse nível internacional hoje, Luciene? Produção, muita produção, escrita. A minha escrita ela não é uma escrita de todo dia no mesmo horário. Não, ela é de criar espaços internos, de fazer com que a arte seja provocada, mas eu acho que todo o tempo, quando eu olho aqui, isso aqui já vai para dentro de mim, pelo poro. Uhum. Em algum momento eu decanto e escrevo, registro. Só que eu profissionalizei isso. Uhum. Eu coloquei nos editais de cultura, nas leis de cultura, Uhum. eu procurei... O que vocês estão perguntando? Vocês estão perguntando como é que faz para viver profissionalmente disso? Como é que você foi leis de escalando cultura... isso? Eu não fui escalando, não. Eu nunca imaginei. Meu último livro, chamado Ladra de Flores, antes de entrar na academia, tem um verso que falava assim: meu verso é bolacha Maria. Meu verso, por certo, não estará na academia. Foi o último que eu publiquei antes de entrar. É maravilhoso. Eu fui chamada. É uma questão de sociedade, é uma questão das pessoas que estavam na academia terem me chamado. Parece que uma indicação de João Carlos Ferreira, um aval de Ivens Scaff, um chamado de Eduardo Maon, e isso trouxe uma chancela de Lucinda Persona, e os que estavam lá dentro me indicaram, me conduziram. Eu sou alguém que não se autoproclama. Uhum. Porque existe um risco hoje, meninas, existe um risco entre o ser bom no que se faz e no se autoproclamar. É uma palavra que foi dita aqui, preparada sobre Luciana. Então, a gente se prepara internamente para o que quer fazer. Sim. E quando se prepara, espiritualmente, energeticamente, fisicamente, e a gente precisa esperar que o olhar de outrem nos diga: você é talentosa para isso. Exatamente. Isso é importante, sim. Para o feminino empoderado que está nascendo hoje, irreversível, é necessário que a gente tenha um nível de humildade de perguntar para a outra: tá bom? Te toca? Te emociona? E a partir daí, só seguir. Com coragem. Todo dia. O resultado não vem na hora. Vem muito tempo depois. E quando vem, é luminoso. Tem gente perguntando aqui, nós estamos conversando com Luciene Carvalho, presidente da Academia Mato Grossense de Letras, participando aqui do Múltiplas, e eu não sei você aí, mas já me balançou, chacoalhou de diversas formas, e que essa energia dela esteja chegando aí, você que está sintonizado, você que ainda não se conectou, vá lá no YouTube CBN e CBA acompanhar de perto, registrar a sua pergunta, a sua história com Luciene Carvalho também. A gente quer colocar o seu áudio, a sua participação por aqui enquanto a gente conversa. E também, inevitável, aqui você já falou de força, de coragem, de humildade, de ouvir. Mas e a liderança nessa caminhada? Como é que você entende, percebe? Como é que é a liderança na sua história? Quem nasceu de uma família de Livramento, cheia de mulheres pretas corajosas como eu, se não fosse corajosa, querida, era um desperdício de tempo. Eu venho de linhagem de mulher que teve... Meu pai morreu cedo, a minha mãe ficou com toda uma estrutura familiar para levar. Então, a natureza da coragem não é só uma possibilidade, também é uma escolha.
Porque a gente ainda pode usar dos velhos recursos que estão aí. Mas sabe qual é o preço dos velhos recursos? Mulheres. É amputação, é viver sob a sombra. Então, há que se ter coragem para alcançar brilho máximo na potência. A gente precisa enfrentar desafios, reconstruir o mundo, inventar o tempo, inventar o horário e, ainda assim, dar conta dos desafios institucionais que a vida tem. É assim. Perfeito. Nós tivemos uma outra convidada aqui, incrível, uma historiadora, a Nina Borba. Filha da Maria Rose Borba, que é magistrada. E ela contando que ela tem a coragem dela, vem de um matriarcado. Que ela tinha uma avó preta, um avô branco. E essa avó dela, a partir de toda a construção que elas desenvolveram como mulheres, é que gerou a coragem. Luciana, e ela estuda, Lu, você que já vai interromper. Vou precisar. Vai parar. A gente tem o estúdio CBN. Vamos parar, mas ela estuda a história negra, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente continua contando essa história, porque o repórter CBN nos chama. Não saia daí, é uma pausa extra. 14h39, quinta-feira, 26 de junho de 2025, e nessa volta eu já tenho um recado importante. Presta atenção nesse faleiro. Você sabe que tirar grandes obras do papel precisa ter parceria, não é? E em cada uma das grandes obras e ações que acontecem em nosso estado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso faz acontecer. Por exemplo, o Hospital Geral, ser administrado pelo Hospital Albert Einstein, teve assim a aprovação da Assembleia, que também aprovou uma emenda constitucional autorizando a construção da ferrovia estadual de Rondonópolis a Cuiabá e também Lucas do Rio Verde. A Assembleia aprovou também a criação da Secretaria de Estado de Justiça para fortalecer o programa Tolerância Zero contra o crime organizado. Estas e tantas outras grandes obras que beneficiam a população passam por análises importantes, debates, aprovações ou até têm origem na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Porque para chegar até você, a Assembleia faz acontecer. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. 14h40, recado importante compartilhado com você. Voltamos ao Múltiplas Hub aqui na CBN Cuiabá. A nossa convidada, Luciene Carvalho. Luciana Monduzzi, por favor, bola nos seus pés para a gente continuar essa conversa. Se me permite, Luciana, eu vou colocar aqui a mensagem do Amilcar, que ela abriu o programa com tanta energia boa e ele mandou um áudio, vou compartilhar. Boa tarde, meu professor. Cara, a CBN não precisa nem falar muita coisa, né? Todo dia tá de parabéns, cara. Que entrevista gostosa, cara. Olha, menina, eu vou falar assim, menina, sua espiritualidade é grandiosa. Esse ambiente aí está iluminado, o rádio está iluminado, eu estou iluminado aqui do outro lado te ouvindo. Parabéns. Parabéns, amiga. Adoro ouvir você falar. Como é que faz para agradecer? Seu Amilcar, muito obrigada pela mensagem, pela energia que chegou aqui, pela emoção. É sobre isso. É sobre servir o senhor, quem está aí do outro lado, com faleiros assim, com conversas boas. Nossa Senhora, olha... Primeiro que eu acho que quando a gente começou a fazer isso, eu realmente não imaginava, Marcela, que o que ia acontecer, essas devolutivas que a gente recebe, às vezes ao vivo a gente não consegue responder, Luciene. Esse carinho de quem está nos ouvindo. Semana passada a Marcela me mandou as devolutivas, os recados que foram colocados no YouTube, e uma mãe falou que ela assiste, que ela ouve com a filha, né, Marcela? Eu acho que ela falou assim, nós nos emocionamos, eu assisto com a minha filha. Pessoas que não estão em Mato Grosso, que estão fora de Mato Grosso, nos ouvindo, nos assistindo. Então, isso é realmente impagável, né? E realmente começar com uma energia, como foi a sua, Luciene, foi muito especial. E todas as mulheres que estão vindo aqui estão deixando suas marcas, né? Você já veio para marcar. Eu quero que você fale aqui, queria trazer tudo que a gente conversou aqui no intervalo, ela falando que às vezes a gente usa a expressão liderança, mas mais que liderança é ter representatividade. Você está hoje como
presidente da Academia Mato Grossense de Letras. E eu queria que você trouxesse para nós aqui quais são os desafios, se houver, acredito que haja, quando o seu papel é representar algo tão valioso, que é promover e valorizar a cultura e a literatura mato-grossense, além de incentivar o estudo e o uso da língua portuguesa. É uma missão grandiosíssima. Conta para nós como é estar neste papel, Luciene. É um lugar de aceitação, inicialmente, da oportunidade. A oportunidade é alguma coisa que o universo e as pessoas que estão à nossa volta garantem para a gente. Ou seja, vem um convite e estar num lugar cômodo me impediria de ter aceitado. Mas aceitar significaria muito mais do que ser a quarta mulher, a quinta mulher, a sexta mulher. Na verdade, a quarta mulher a ser presidente da academia. Mas no dia que eu entrei para a academia como presidente e eu vi a diversidade, eu vi inúmeras representações. Desde a mulher preta, a menina preta, o morador de periferia, mães de santo, quilombos de mata-cavalo. Isso me ensinou representatividade. Eu não era uma presidente só de gênero. E nem só de raça, eu era de níveis literários. E aí eu estou indo atrás disso. Desde estar nas escolas, desde estar conversando com as escolas públicas, até estar oferecendo possibilidade para as pessoas encontrarem a literatura como canal terapêutico. Isso que vocês fazem aqui, ó, é terapêutico. Quando dizem, olha, a gente quer acolher, presentear, uma olha, a outra diz, precisa de café, a outra fala, precisa ser mais rápido. Isso aqui é garantia de suporte terapêutico no mundo. Quando é dito aqui, eu ouvi aqui, você não fez perfeito, mas se deu o seu melhor possível. Isso é terapêutico para o mundo, gente. A gente precisa acordar. Então, eu sabia que eu não ia ser a melhor, que eu não ia ter os melhores textos eruditos, mas eu sabia que eu podia ser ampla. Sim. No sentido de chegar longe. Gente, eu acabo de fazer um curso chamado Escola de Poesia para Meninas Pretas, que está descobrindo que tem cacheadinhas, onduladinhas, escrevendo muito bem, muito bem. Elas se identificam. Então, é um novo tipo de identificação. Isso é representatividade. Isso pode ser transformado em liderança. Não é uma autoliderança. Eu quero ser líder. Líder do quê? Representar o quê? Que força vem quando você vai? É disso que eu estou falando. É de olhar a outra respeitando o poder que a outra tem. É olhar o outro e entendendo que ele talvez também esteja cansado do que o mundo está. E que ele está recebendo possibilidade de mulheres fortes, sim. Os guerreiros também estão cansados do mundo num formato só. Exatamente. Então, nós somos múltiplos e múltiplos. E viva a autenticidade. Mas assim, Luciene, existe eu vejo hoje, porque eu sou uma... Eu acho que eu sempre gostei muito de ler. Eu era aquela criança que frequentava a biblioteca. Eu sempre gostei. Até hoje, ler, para mim, é terapêutico, como você acabou de mencionar. E, às vezes, eu converso muito com essa nova geração sobre o respeito com a língua portuguesa. Sim. A gente precisa difundir isso. Eu falo isso com meu filho, com os meus sobrinhos, com os amigos do meu filho. Você acha que a gente tem um desafio? Eu digo para você nos orientar, inclusive. Já que você trabalha com incentivo do uso da língua portuguesa, como uma grande escritora que é, quando a gente... Eu, por exemplo, eu não gosto, me incomoda ver o uso do E com H ao invés de um E com acento agudo. É algo pessoal meu. Eu não sei se eu estou num lugar de, digamos, um extremo tradicionalismo ou se eu tenho que olhar de uma outra forma. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre modernidade e talvez um novo olhar para a língua portuguesa. Contemporaneidade. Contemporaneidade, Nós exatamente. precisamos estar atentos à contemporaneidade. Isso. De todas as questões que você me apresentou, o inédito é que, por exemplo, um escritor, uma escritora como eu, quando ele dava palestra, primeiro, a gente não dá palestra, a gente faz roda de conversa. Segundo, a gente falava em formação de público leitor. Eu não acredito nisso, sabe por quê? Nesse exato momento que a gente está aqui, milhões de pessoas estão se comunicando. A gente vive a geração
da rede social. E isso é impossível de reter. Então, a gente precisa começar compreendendo que não tem público leitor. Tem público leitor, escritor. Uhum. Essa é a potência que vai definir. Acredito que precisamos difundir as normas da língua, do idioma, mas é preciso entender que o idioma é mutável. Senão, nós estaríamos falando voz-me-ser, vossa mercê, sem falar do você. Perfeito. Então, não existe o certo, existe a regra, a norma. Eu jamais vou publicar um texto sem conversar com a minha secretária Cristina. A norma, como que é? E ela me ajuda nisso, na produção escrita. Mas eu também preciso estar atento ao que o tempo está trazendo. Excelente. É irreversível a conversa das redes sociais. E quem está nas redes sociais, ele não quer só ouvir. Tem muita gente deixando de ser lida porque esquece que o leitor não é mais passivo. Sim. Perfeito. Então, a gente precisa Visão estar no Um olhar contemporâneo. realista, né? Um Sim. olhar realista. Por isso Exatamente. E ouvindo você falar, fiquei com duas curiosidades. Como também a gente tem fortalecido também esse pertencimento. Eu digo de boca cheia aqui quase todos os dias, se não todos os dias. Cuiabana, nascido no Hospital Geral com muito orgulho. E tem o cuiabanês, que é muito gostoso. E aí? E aí tem gente que fala assim, mas isso não pode, não cabe aqui, por que não? E é uma coisa que eu sempre pergunto aos convidados, essa é uma pergunta, e na sequência, eu quero que você nos explique a licença poética também nesse momento de escrever, porque de repente aqui a gente não pode tocar música, por exemplo, é uma rádio que só toca notícia, mas a gente tem uma licença poética de 10 segundos para escapar uma musiquinha. Então explica, porque muita gente usa essa expressão e não sabe ali na prática também como é que funciona a tal licença poética. Vamos lá. Primeiro momento, você estava falando comigo de licença... Que você quer cuiabanês. primeiro? Do Não, cuiabanês. da Gente, linguagem. vamos lá. Linguagem. Sobre normas e sobre regras. Nós, em 2013, 2014, talvez, tivemos o linguajar que foi colocado na condição de patrimônio material. Você não mexe em patrimônio material. Então, o linguajar está protegido por lei. Ele é. Amparado. Se eu fosse falar de hip hop, Mano Brown diria ginga e fala gíria. Gíria não, dialeto. Então, já existe o conceito de dialeto na cultura de rua, nas regionalidades. Como é que você vai falar para determinados lugares do Nordeste não falar eita? Para determinados lugares do Norte não falar égua? São questões culturais. E a questão da cultura, ela vai sobreviver. Agora, eia, 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 eia. Todo mundo que é de Cuiabá fala, é siriri. São questões específicas da cultura. E a língua também é cultura. Então, o cuiabanês está protegido, é patrimônio material, e quem não conhece faz pesquisa. Faz pesquisa, porque senão você não vai entender o que o cururueiro fala. E ele é o grande cronista pantaneiro. Exatamente. Então, a gente precisa dimensionar até onde nós temos o poder. E depois, falando sobre... A licença poética, para explicar para a gente. Olha, Drummond, num livro dele, ele fala assim, a poesia é o laboratório da língua. Eu não vou discutir com o Drummond. Longe de mim. Não tenho poder para isso, meninas. Jamais. Não tenho poder para isso. E ele diz que se a poesia é o laboratório da língua, o poeta, ele pode fazer neologismo. Neologismo é a possibilidade plástica de criar palavras que não existem, mas inventam e expressam. São como boings que você tira e fala, não, você vai levar. De vez em quando tem uma guerra, não sai um avião daqui para ir buscar? O neologismo é quase isso. Tem algum conceito, não tem palavra nenhuma que expresse. Neologismo é uma palavra nova que pode ser usada na literatura, que pode ser usada, às vezes, nas comunicações. Os jovens fazem neologismo com abuso que a idade e, por vezes, o trabalho façam com que ele perca, mas fique herdado para a próxima geração. Tá esclarecido. Esclarecidíssimo. Maravilhoso. Relógio, dá uma segurada. Ai, nem fala. Eu vou olhando. olhando no relógio, vai me dando, meu coração começa a Vamos palpitar, seguindo, porque a vamos. gente quer falar mais, A gente né? combina que Vamos depois de 6 perguntar. meses eu volto. Vai voltar. Com certeza vai voltar. Luciene, a gente quer conhecer um pouco mais ainda sobre você, sobre essa mulher incrível
que já nos encantou aqui, tá? Eu já quero ser sua amiga. Já quero mesmo. Você, Luciene, de 60 anos, hoje uma mulher assim tão representativa, usando inclusive o termo que você trouxe para nós. O que a Luciene de 60 anos diria para a Luciene de 20, para a Luciene de 15? Faça aliados, faça aliadas. Não tente tudo sozinha, dói. É isso aí. Sabe? Tenha gente com você, mas que vale a pena. Não é todo mundo, não. Olha no olho. Olha no olho. Se tiver recíproca, invista seus afetos. Maravilhoso conselho. E esse seria o conselho, ou, na verdade, talvez alguma coisa a mais que você daria para uma menina preta que quer conduzir sua vida através da arte? Conduzir vida através da arte é uma possibilidade imensa e política para meninas pretas, não se enganem. Elas vão estar muito menos como funcionárias domésticas, recebendo abuso por trás de balcão no comércio, limitando a vida, tendo filho precocemente. A possibilidade de meninas pretas ganharem a vida através da arte é uma possibilidade revolucionária socialmente. Somos 61, alguma coisa por cento da população cuiabana. Então, abrir espaço para meninas negras expressarem as suas narrativas é conhecimento de sociedade. Os úteros negros foram uma espécie de África instalada aqui. É urgente uma nova lei de libertação. Nós conhecemos as meninas e precisamos conhecer a escrita, a narrativa e a história que só elas podem contar. Que é isso, cada resposta traz uma sabedoria e uma propriedade em conduzir muita gente a reflexões importantes. Luciene Carvalho é a nossa convidada. Tem muita gente passando por aqui, eu já vou me desculpar, não vou conseguir colocar todo mundo, mas o Ivan é um ouvinte que está sempre aqui conosco e ele pergunta: boa tarde, Marcela. Eu quero perguntar para a convidada o que ela acha da linguagem neutra. Ele quer saber a sua opinião, o Ivan, que nos ouve nesse momento. Eu acredito, de novo, no idioma específico de representação. Eu estava estudando alguma coisa e eu ouvi uma pessoa que disse que teve uma chacina nos anos 80, no comecinho, e que foi criado uma linguagem, acho que chamado Pajubá, talvez, que explicava quando ia haver massacres. Então, eu acredito que uma comunidade que estava recebendo em São Paulo muita perseguição e morte, criou uma linguagem de comunicação e aviso. Uhum. E sou eu a pessoa indicada, sem ter vivido aquilo, para discutir a linguagem que representa um povo? Então, eu seria a pessoa que iria proibir o cuiabanês? Então, não me cabe. Eu não posso... o Congresso Nacional, no ano passado, decidiu que a linguagem neutra não pode estar na comunicação oficial. Né? Mas eu também estive, esse ano, em maio, no Superior Tribunal Militar, no lançamento de um observatório de equidade de gênero, que a juíza, que faz parte da academia, a Mini Haddad, criou e está sendo levado pelo Superior Tribunal Militar, que fala sobre equidade de gêneros, no sentido mais amplo. A mulher branca, a mulher preta, a mulher trans, estavam todas lá representadas. E se algumas dessas mulheres se comunicam numa linguagem específica, existe um observatório de gênero que garante direitos. Luciene Carvalho, nossa convidada, presidente da Academia Mato Grossense de Letras. Os últimos minutos se aproximam e a gente quer ouvir ela declamar. Pode escolher. Só vou pedir, eu queria que fosse longo, mas precisa ser um pouco mais enxuto por conta do tempo, mas a gente não tem como ir então embora. Então você já decidiu qual poema vai ser. Enluarados. Nós vamos enluarar esse país. Vamos atravessar fronteiras com cota, sem cota, não importa. Nós que carregamos pedaços de noite em nossas peles, nós vamos enluarar o Brasil, que é nosso por indenização moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepara o espanto, pois escutará o nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil.
Bravo! Cênica, Bravíssimo! Carvalho. Gente, Que mulher! Tô pra te que dizer. mulher é essa? Marcela, eu queria destacar aqui, porque eu ganhei um livro da Luciene com muito carinho. Vira é ali o que- Saranzal. Quero mostrar para todo mundo. Anderson, dá um close, por favor. Anderson, por gentileza, que teve ilustrações de Gerald Thomas. Ele mesmo. Ninguém mais, ninguém menos que Gerald Thomas. E a sensibilidade dessa grande mulher me tocou demais, porque, gente, nós estamos nos conhecendo hoje, né, Marcela? Aqui, ó. Anderson, aqui, ó. Saranzal. Nós já folheamos aqui, já ficamos apaixonados pelo livro. Quem quiser comprar, Luciene. Isso. Quem quiser comprar Carline Caniato ou Mano Raul no 65996353486. Nós vamos divulgar nas redes sociais, tá? Os contatos para comprar os livros, as obras maravilhosas da Luciene. E eu quero dizer que ela, no finalzinho aqui, que ela me trouxe uma dedicatória que eu fiquei muito impressionada. Ela falou assim, Luciana, você é um signo de superação. Luciene Carvalho. Estou emocionada. Que Muito demais. obrigada por uma Obrigada. sensibilidade, assim, é aquela coisa, nós estamos nos conhecendo, mas a gente, almas se reconhecem, né? Eu acho que isso acontece, eu acredito muito nisso. E te agradecer, Luciene, muitíssimo por ter aceitado o nosso convite. Numa semana atribuladíssima, né, Marcela? Volte mais vezes. Muito obrigada. Engrandeceu. Que energia, que troca boa. Mais e mais sucesso na sua caminhada. Obrigada. Que você continue com essa força, com essa sabedoria, com esse talento, inundando esse mundão. E aqui você tem sempre portas abertas. Luciana, muito obrigada. O seu quadro é assim, o céu é o limite para você. Cada semana a gente aprende. Eu quero aqui registrar e agradecer a Alana Marques, videomaker, que está sempre aqui com um trabalho um trabalho irreparável de capacidade técnica e de carinho, porque eu vejo ela se emocionando, ela colocando a gente no melhor ângulo. Então, se você também precisar de boas profissionais, a Lana tá aqui, com certeza ela vai te atender, assim como a Eliane, que também tá aqui acolhendo a gente. Então, todas de preto. Quem você não vê e que faz esse Múltiplas acontecer merece todo o destaque. Então, eu faço questão de agradecer as duas hoje pra gente encerrar. Obrigada, meninas maravilhosas. A gente faz um Obrigada. intervalo agora, mas daqui a pouco a gente está de volta para seguir com Defesa Animal. A sua participação ela é essencial. Não saia daí que a gente